Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa e eu sou nutricionista e apaixonada pela vida saudável e eu tô aqui para falar com vocês sobre um monte de coisas legais, sobre saúde física, saúde mental. O vídeo de hoje especificamente é sobre ansiedade. No último vídeo eu contei para vocês um pouco sobre por que eu deixei de gravar aqui pro YouTube, coisas que aconteceram comigo, né, sobre crise de ansiedade, tratamento para isso. E agora eu queria fazer um vídeo mais específico para trazer um pouquinho para vocês sobre o que eu aprendi sobre ansiedade e sobre como a gente pode lidar melhor com isso e buscar ajuda, tratamento e etc. Bom, gente, o que eu vou falar aqui com vocês é muito sobre a minha experiência e meu conhecimento sobre ansiedade, mas eu não sou psicóloga nem psiquiatra, então eu não sou a especialista, né, sobre isso. Quero muito trazer uma amiga minha pra falar sobre ansiedade com vocês aqui, mas, enfim, vou trazer muito da minha experiência, do que eu aprendi com tudo que eu passei, tá? Mas assim, a ansiedade nada mais é do que uma emoção totalmente normal, né? Todas as pessoas têm ansiedade, não é algo que a gente pode escolher não ter ansiedade. Isso é uma coisa que minha psicóloga fala muito pra mim, né? A questão é que existem níveis de ansiedade, de intensidade que a gente sente a ansiedade, de frequência e o quanto que isso impacta na nossa vida negativamente ou não. Então, a ansiedade geralmente é uma emoção, né, um sentimento que está relacionado a preocupações sobre o futuro, sobre o passado, a inseguranças, diversas questões da tua vida que podem te fazer sentir essa ansiedade. Cada pessoa vai sentir de uma forma. Eu sentia de uma forma física muito específica, né, em que eu me sentia extremamente agitada, eu sentia que meu coração disparava muito, que eu começava a suar, sentir muito calor, eu tinha insônia, então a ansiedade pra mim se manifestava dessa forma. E a ansiedade se torna um problema quando a gente começa a ter prejuízos na nossa vida, na nossa rotina, nas nossas relações por isso estar desequilibrado, que foi o que começou a acontecer comigo. Eu comecei a ter muita dificuldade para dormir, o que começou a impactar em eu não conseguir trabalhar muito bem, o que começou a impactar em eu não ter, né, o mesmo humor, a mesma disposição. Eu comecei a ser mais intolerante com algumas coisas, a ficar mais irritada. Comecei a me sentir muito insegura para fazer coisas, porque eu tinha medo de não conseguir dormir, tinha medo de ter muita ansiedade, de sentir alguma coisa. Então começou a me trazer prejuízos que iam além do que seria saudável. E é exatamente quando isso acontece que tu precisa buscar ajuda, que tu precisa admitir para ti mesma de que algo não está certo, algo saiu do equilíbrio e que tudo bem, agora a gente precisa fazer algo para resolver. Então, qual é a melhor forma que a gente tem de tratar a ansiedade quando ela se tornou realmente um problema, tá? Eu acho que o primeiro passo e mais importante de todos é buscar ajuda com um psicólogo, uma psicóloga. Depois que tu toma esse primeiro passo, o psicólogo ou a psicóloga vai poder te dizer se tu precisa ou não fazer acompanhamento com um psiquiatra, né? Porque daí vai depender do quanto que apenas a psicoterapia vai ser suficiente para ajudar na ansiedade e o quanto que tu vai precisar de uma ajuda, de alguma medicação temporariamente para te ajudar mais, né? O meu objetivo com a medicação foi que eu encurtasse um pouco esse caminho da minha melhora, porque eu já estava entrando num sofrimento que era muito grande, então eu não queria que demorasse muito tempo para eu me sentir melhor. Então, no meu caso, a medicação foi importante por causa disso. Não é todo mundo que precisa de medicação, é algo que precisa ser muito avaliado, mas a medicação também é um passo que pode ser importante dependendo de como estiver o teu nível de ansiedade. Mas é claro que existem diversas outras formas que a gente pode fazer, né, que são recursos mais acessíveis às vezes, porque eu sei que psicoterapia e psiquiatra são coisas que demandam dinheiro, né? Então tem outras formas de lidar com isso e eu quero trazer algumas dicas de coisas que eu fiz que funcionaram muito pra mim. Então, gente, uma das coisas que me ajudou muito a melhorar a minha ansiedade foi a meditação. Inclusive, foi incrível o quanto eu tive facilidade para meditar nos meus períodos de maior ansiedade. Eu sempre tive dificuldade para meditar, eu sempre meditei, sempre fiz meditação guiada, sempre tentei botar isso na rotina, mas sempre foi muitos altos e baixos. Tinha horas que eu meditava todo dia, tinha vezes que eu não meditava, daí ficava, né, às vezes meditava um dia, passava uma semana sem meditar e tal. E nesse período de maior ansiedade, eu meditei todos os dias. Eu meditava 2 vezes por dia, né, por 15, 20 minutos. Eu usava aplicativos
pra me ajudar com a meditação, porque não é uma coisa fácil de fazer sozinha. E a meditação foi muito importante pra mim. Exercícios de respiração também são muito legais, né, que a gente faz junto com a meditação. Então, se tu tá passando por ansiedade, busca a meditação, que eu acho que pode te ajudar muito. A outra coisa que eu fiz foi conversar muito, né? No caso, eu conversei muito com o Beto, que é meu marido e meu parceiro, meu amigo, e conversar com ele foi muito importante, ele me ajudou muito. Conversei com família, né? Tive uma conversa com meu pai e com a minha mãe a respeito do que estava acontecendo, né? Com meu irmão, com amigas próximas, e poder ter esse espaço, poder conversar sobre isso, falar o que estava acontecendo e saber que eu tinha o apoio das pessoas foi muito importante pra mim. Então, acho que esse é um ponto bem legal, comunicar, falar, né, tirar de dentro de ti o que tá acontecendo para as pessoas que tu confia, que tu acha que podem te ajudar, é muito importante também. E a outra coisa que eu acho que foi muito importante para que a minha ansiedade também, né, melhorasse mais rápido e que eu também não perdesse 100% do controle da situação, porque eu não cheguei a perder o controle da situação, né, mas eu acho que foi o fato de que eu mantive os meus hábitos de vida saudáveis que eu já tinha. Eu continuei me alimentando saudável, eu continuei fazendo exercício, eu continuei tendo vida social, vendo os meus amigos, vendo minha família, eu continuei fazendo as coisas que eu fazia no meu dia a dia, de ir andar de bicicleta, e ver um pôr do sol, e ver o nascer do sol, caminhar na beira da praia, né, que são coisas que eu já faço porque me fazem bem, e eu continuei fazendo tudo isso, eu não deixei de fazer. E eu percebo que muita gente, quando começa a entrar num ciclo muito ruim de ansiedade, de tristeza, de estresse, enfim, acaba às vezes deixando tudo de lado, deixando de fazer as coisas que fazem bem, e aí acaba piorando mais ainda. Então continua mantendo bons hábitos de vida, e se tu não tem bons hábitos de vida, é o momento mais importante para tu iniciar. Um passo de cada vez, né, gente? Mas se tu colocar um bom hábito, já é uma ajuda. Outra coisa que eu acho que é muito importante é que a gente se cobre menos. Porque no início, como eu já falei, né, não ter aceitado a situação que estava acontecendo comigo foi algo que piorou muito, né? Eu comecei a me sentir cada vez pior pelo fato de não estar aceitando. E comecei a me cobrar muito por isso estar acontecendo, né? De que eu achava que não podia estar. Então, quando a gente se cobra demais, a gente piora muito a situação. Então, não te cobra. Tem coisas que a gente não vai ter controle na vida. E eu não tive controle sobre o que eu senti, mas eu tive controle sobre o que eu fiz a respeito do que eu estava sentindo. Então, não te cobra por estar sentindo o que tu tá sentindo, mas te lembra de que tu pode fazer algo a respeito disso, que o controle que tu tem é sobre o que tu vai fazer a partir do momento que essa situação difícil está acontecendo. Mas a situação, às vezes, a gente não tem o que fazer. Então, se cobra menos, aceita mais a situação, que, olha, por experiência própria, também encurta muito o caminho da melhora. E pra finalizar, eu acho que tem uma coisa bem importante que as pessoas me perguntam muito, é se tem alguma coisa na alimentação, algum alimento que a gente pode comer que pode melhorar a ansiedade, alguma coisa que a gente pode, né, algum nutriente, alguma coisa que pode melhorar. E, gente, eu já fiz um vídeo falando sobre isso até, mas eu queria reforçar que a gente não melhora a ansiedade através da alimentação. Não existe um alimento que tu vai comer, um nutriente que tu vai ingerir que vai te ajudar a melhorar a ansiedade, a diminuir a ansiedade ou a tristeza ou qualquer outra coisa, né? A alimentação pode ser uma fonte de prazer, de equilíbrio, de consciência, que pode estar dentro de um contexto ali de melhora da ansiedade, mas tu depositar a expectativa de que se tu comer algo, isso vai te ajudar a lidar com a ansiedade, ou que se tu tiver alguma coisa pra beliscar, isso vai melhorar a ansiedade. Não, pelo contrário. A gente não pode depositar nossa energia na alimentação, né? A gente tem que depositar naquilo que realmente vai melhorar. Então, concluindo, né? Não existe um alimento ou um nutriente que tu vai consumir que vai melhorar a ansiedade. E é isso, minha gente. A Sol tá aparecendo? Não. A Sol estava aqui de um lado pro outro com a bolinha dela. Talvez vocês viram rabos por aí. E, enfim, vamos finalizar o vídeo. Eu acho que falar sobre isso vai ser bem importante. Então, me digam se vocês gostaram, deixa o likezinho se vocês acharam esse vídeo legal, comentem aqui embaixo sobre o que vocês fazem para lidar com a ansiedade, com momentos difíceis, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão!